Muito bem, já estamos no nosso 19º dia do desafio Leia a Bíblia em 365 dias. Eu sou a psicóloga Juliana Muniz e quero convidar você que ainda não iniciou o desafio com a gente a se inscrever agora no canal e participar desse momento glorioso de transformação de vida e cura pela palavra de Deus. Eu tenho certeza que você, assim como eu, precisa de algum tipo de transformação na sua vida e cura, ou na sua vida, ou na vida de algum familiar seu, amigo. Então vamos mergulhar na palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, gerar transformação naquele que acompanha esse desafio, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E aqui nós não falamos nada de pensamento próprio, nós não inventamos nada. Tudo que nós falamos aqui, você acompanha comigo nesse livro, que é a boca de Deus falando diretamente conosco. Você quer ouvir Deus falar com você? Então acompanhe esse desafio, porque eu te garanto que você não vai sair da mesma forma que você entrou nesse desafio, ok? Então já se inscreve e vamos entender como funciona. Caso você ainda não saiba, nós lemos 4 capítulos da Bíblia por dia e nós já concluímos 8 livros em apenas no primeiro mês, né? No primeiro mês, que é janeiro, a gente já concluiu 8 livros. A Bíblia, ela tem 66 livros, foram inspirados por Deus. E vamos conosco conhecer qual será a nossa leitura de hoje. Timóteo, capítulo 3, 4, 5 e 6. Vamos conhecer qual é o nosso versículo de destaque do dia? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Aqui você está vendo, com todas as letras, você está tendo a oportunidade de ler juntamente comigo e ouvir o que o Senhor nos orienta acerca dos últimos tempos. Se você, assim como eu, acredita que nós estamos vivendo os últimos tempos, então se atente para esse versículo aqui que está escrito em 1 Timóteo, tá? Que nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé. O que é isso? Que alguns se afastarão do primeiro amor, que alguns deixarão de crer no evangelho genuíno de Deus, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então você quer o antídoto para isso? Preste atenção. Para tudo que você está fazendo nesse momento e ouça essa palavra, ouça o que está escrito nesse manual de vida que é a Bíblia. O antídoto para você não se deixar ser enganado por espíritos enganadores e doutrinas de demônios é meditar na palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus. Por favor, o próprio mestre diz: errais muito por não conhecer a Escritura. E é por isso que eu estou fazendo esse desafio aqui, de mergulhar na palavra de Deus, porque eu não quero que ninguém me engane, não quero que ninguém engane vocês. Vocês têm a oportunidade de conhecer a Bíblia. A Bíblia ainda é deixada livremente para nós, não como em outros países já, como a China e outros, que é proibido ter a Bíblia, que é proibido ler e falar sobre qualquer coisa do Evangelho, sob pena de morte. Aqui no Brasil, graças a Deus, ainda somos livres. Então, não perca a sua oportunidade, conheça a palavra, para que ninguém vos engane. Está dizendo aí, ó, nos últimos tempos, muitos se afastarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essa doutrina que nós estamos falando aqui todo dia é Deus falando conosco. Abra o seu coração, deixe a palavra de Deus entrar também, não só no seu coração, mas na sua mente, para que os seus pensamentos possam ser modificados por Deus, para que ninguém vos engane. Lembra que eu falei que todo versículo destaque aqui, se você colocar em prática, anotar esses versículos e colocar em prática na tua vida,
Grandes coisas vão acontecer. Então, que ninguém nos engane, vamos mergulhar na palavra, já compartilha com as pessoas que você quer que participe também desse desafio de libertação. Compartilhe nos grupos, com os teus familiares, com os teus amigos. Vamos juntos aumentar esse exército de conhecedores da palavra de Deus. E vamos iniciar então a nossa leitura do dia? 1 Timóteo, capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregados aos gentios, criado no mundo, recebido acima na glória. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados. Pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis.
na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 5. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como pai, aos moços como a irmão, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita a viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. E não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro dos seus. Não aceites acusação contra o presbitério, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes do pecado alheio. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também, as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se.
1 Timóteo, capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo de julgo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. E assim nós concluímos mais um livro da Bíblia, que é 1 Timóteo. E nós vamos seguir na próxima leitura o livro de 2 Timóteo. Eu já quero pedir novamente para você se inscrever para acompanhar e aumentar o nosso exército daqueles que querem conhecer mais e mais a palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima leitura.